up like. Então, Fabi, eu queria saber sobre o que pra ti é uma alimentação saudável e se tu já é nutricionista há muito tempo, como é que funciona? Tá. Eu sou formada há 12 anos, quase 13 anos. Sempre atuei nessa área de nutrição clínica, atuei em outras áreas também, mas sempre atendi em consultório. Uma alimentação saudável, as pessoas tendem a achar que é uma alimentação assim perfeitinha, que você só vai comer coisas super saudáveis, que você nunca vai comer nada de diferente, que você vai cortar tudo que for doce e outras guloseimas. E não é isso. Uma alimentação saudável é uma alimentação onde tenha um equilíbrio. Então que na maior parte dos dias, das vezes, você consuma alimentos mais saudáveis, alimentos que sejam mais naturais, menos industrializados, numa quantidade adequada à tua fome e à necessidade do teu organismo, e que de vez em quando vai ter algumas coisas diferentes, e não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Então, se você gosta muito de um determinado alimento, vamos supor, um doce, você comer isso de vez em quando não vai ter problema, você não vai deixar de ser saudável por causa disso, sabe? Sim. Então, uma alimentação saudável é uma alimentação que engloba essa situação de ter um equilíbrio entre alimentos mais nutritivos, que você vai consumir com mais frequência, e alguns alimentos que possam ser menos nutritivos, mas se tu gosta muito, de você consumir lá de vez em quando. Sim. Seria basicamente isso. Eu queria saber também, para um jovem que tem a vida muito corrida no dia a dia, como que ele faz para ter uma alimentação equilibrada? Porque eu, como faço magistério, eu fico na terça-feira o dia inteiro, e aqueles que não fazem também, mas trabalham, então como que faz para manter o equilíbrio disso? Hoje em dia, com a correria de todo mundo, não só jovens, mas todo mundo, eu percebo que é uma grande dificuldade essa questão de conseguir ajustar a alimentação dentro da rotina. Eu diria assim que o ponto principal é uma organização e planejamento, né? Então, assim como a gente se planeja, por exemplo, que num determinado dia eu vou ter determinadas atividades, eu tenho que pensar na alimentação também. Então, se eu vou ficar fora o dia inteiro, né? A gente se planeja com, que roupa, será que vai chover? Não vai? A gente tem que pensar também, e na alimentação, como é que eu vou fazer, sabe? Sim. Então, assim, às vezes é o caso de eu preparar com antecedência, de eu levar uma marmitinha, levar alguma comida, um lanche, se eu sei que de repente lá não vai ter, sabe? Então, assim, eu acho que esse planejamento, essa organização é fundamental. Porque senão, se eu não me planejei, chega na hora tarde. E agora, o que eu vou comer? A gente vai no qualquer coisa, ou naquilo que a gente encontra pronto, que o que a gente encontra pronto nem sempre é mais adequado, mais saudável. Então, acho que é importante ter esse planejamento de pensar antes, tipo, o que eu posso levar, onde é que vou me alimentar, o que eu vou comer nessas situações. E tentar tirar um tempinho pra isso, né? Hoje em dia as pessoas têm, às vezes, assim, rotinas tão corridas que passam, por exemplo, a tarde toda, sei lá, trabalhando, envolvida com alguma coisa e não tira um tempinho pra comer, não para pra comer. Ou às vezes isso é importante. Besteira, né? Exato. Então, por isso que essa questão de planejamento e organização é tão importante. Eu acho que é um ponto fundamental de você pensar em incluir a tua alimentação na tua rotina também, e não deixar ela para um segundo, terceiro plano, se der eu como, se não der eu não como. E tu já presenciou algum caso assim, muito sério, assim, da alimentação não tá indo como esperado? Tem muitos. Assim, hoje em dia a gente vê muita gente jovem com problemas que antigamente eram mais de idosos, vamos pensar assim, né? Então hoje em dia tem muita, até criança, adolescente com diabetes, com colesterol alto, triglicerídeo alto, com pressão alta, sabe? Então tem sido cada vez mais frequente que pessoas jovens tenham esses problemas de saúde e que têm relação direta com a alimentação. Eu observei assim que depois da pandemia essa situação acabou piorando um pouco, né? Porque daí durante a pandemia as pessoas ficaram mais em casa, então teve muita gente que acabou aumentando de peso justamente pela rotina e alimentação, né? Que acabou mudando, e só que isso muitas vezes se mantém agora mesmo, né? Depois da pandemia esses hábitos acabaram continuando. Então tem sim muitas situações de pessoas com problemas assim bem sérios de saúde e de alimentação, né? Que uma coisa leva a outra.
Então, por exemplo, de jovens assim que comem muito industrializado, né? Assim, que acabam não comendo mais aquele arroz, feijão, a carne, enfim, comidas que deveriam ser consumidas, né? Comidas mais naturais. E tem muito essa questão do industrializado presente, sabe? Como eu disse, não consumir esses alimentos que sejam mais naturais, sabe? Eu acho que essa é uma questão principal, assim, e bem importante. Mas eu diria que tá bem preocupante essa questão da alimentação de crianças e adolescentes, principalmente. A qualidade da alimentação realmente não está muito boa e tem se refletido nesse surgimento de várias doenças. Então, o teu ponto de vista não significa que nutrir as coisas é restringi-las, assim, é não comer o que tem para comer, e sim manter uma alimentação, se equilibrar, dar uma pausa às vezes que é necessário, comer uma fruta, é sempre importante. Eu queria te perguntar também o que tu acha de jovens que fazem academia e mesmo assim estão consumindo muita besteira, ou às vezes acabam por algum problema de saúde, alguma depressão que aconteceu em casa, continuam colocando culpa na comida e acabam desperdiçando a vida. Então, assim, vamos pensar em duas situações aí que tu colocou. A questão do fazer exercício físico, óbvio que sempre é importante, é necessário e faz muito bem. Mas, às vezes, as pessoas têm uma ideia de que, tipo, já que eu fiz um exercício, então hoje eu posso comer, por exemplo, um doce, né? Você tem muito essa ideia. E aí, quando você tem essa ideia, o que tu acaba fazendo? Tu acaba não anulando aquele efeito do exercício, porque aquele exercício te trouxe algum benefício. Mas assim, se você tinha um objetivo de repente, vamos pensar em emagrecimento, dificilmente vai acontecer, porque aquilo que você gastou, você está consumindo. Então, no final das contas, não vai mudar muita coisa. Mas a gente não pode pensar em compensar, né? Tipo, já que eu fiz o exercício, então eu posso comer a mais. Eu devo tentar ter uma alimentação equilibrada e fazer o exercício físico. O exercício físico é para vir como um complemento de algo bom, né? Não só para, digamos, como se fosse compensar algo diferente que eu comi, né? Então, não tem necessidade das pessoas já começarem a tomar suplemento, que é uma coisa que eu vejo muito de quem pratica exercício, né? Quem vai na academia, muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que começou a fazer exercício precisa tomar algum suplemento. E não, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, só alimentação adequada, saudável é suficiente. Não precisa estar gastando com suplemento, né? É mais importante uma alimentação básico, bem feito, e que a pessoa faça exercício do que ou não se cuide ou já vá atrás do suplemento e acabe gastando com isso, né? E outra situação que tu colocou, a gente chama de comer emocional quando a gente desconta emoções na comida, né? Então, assim, e hoje em dia também é muito comum. Eu escuto muito, assim, de crianças que chegam e dizem, eu sou muito ansiosa, né? Então, desde criança a gente está percebendo que essa ansiedade está muito mais presente. E quando a pessoa, por exemplo, tá ansiosa e ela desconta isso na comida, isso no longo prazo vai acabar se tornando um problema, porque ela acaba comendo muito mais do que é necessário. Geralmente nessas situações de ansiedade ela não vai descontar numa fruta, geralmente são em alimentos mais doces, farinhas, enfim. Então isso é uma questão bem importante que precisa ser trabalhada, muitas vezes em alguns casos até com a ajuda de psicólogo também, de outro profissional, mas a gente tem que tentar distinguir em primeiro lugar quando é fome, quando é vontade de comer, e quando é vontade a gente tem que tentar assim, distrair a cabeça, fazer outra coisa, trocar de atividade, pra gente se sentir melhor sem precisar da comida, sabe? Então, hoje em dia a comida está sendo muito usada como um calmante, como a única fonte de prazer, e quando a comida é a única fonte de prazer, ela se torna um problema. Então, comer é bom, comida é uma fonte de prazer, só ela não pode ser a única, porque senão tudo que acontece é a válvula de escape, eu vou descontar a comida. E aí, obviamente, que vai se tornar um problema no longo prazo. Sim. Eu percebo mesmo que tem alguns casos, né, até de crianças, porque eu trabalho como monitora. Então tem umas crianças que realmente elas, assim, até foi proibido nas escolas doces em relação a isso, porque tem umas crianças que estão muito acima do peso. Então os pais dizem, mas isso é normal, conforme for crescendo vai perder esse peso e acaba descuidando. Então realmente é necessário que a gente tenha um equilíbrio, né? Eu digo por mim, porque eu sou uma pessoa assim, que realmente eu sou ansiosa, só que eu vi que isso estava, principalmente na pandemia, de ficar em casa, de estar só em casa,
isso me causou bastante problema. Porque assim, como eu falei para as minhas colegas, eu tenho aquele problema que assim, eu tô na escola, eu tô num peso. Eu volto pra casa, eu tô outro. Então eu não tenho esse controle com o meu peso e isso estava me fazendo mal. Então realmente é necessário a gente ter esse equilíbrio, a gente ter essa percepção, principalmente a gente que é jovem, né? Porque a gente acha que às vezes você vai lá, come uma besteira e tá tudo bem, vou fazer esse exercício, como tu falou, né? E tá tudo bem, tranquilo, não vou me importar, no outro dia eu vou lá, faço esse exercício e perdo. Só que não é assim, a gente causa bastante problema de saúde, né? Principalmente nessa idade. Sim. E ter essa percepção de ver as coisas, de olhar de forma diferente, de perceber, não, vou tirar esse doce, vou comer uma fruta, vou às vezes aliviar a cabeça com outra forma, né? Não comer. E qual dica assim que tu dá hoje, em dias de hoje, pra gente que é jovem? Bom, como eu disse assim, buscar uma alimentação saudável não significa restringir tudo. E às vezes as pessoas têm essa ideia e eu vejo assim que até tem às vezes essa certa ideia em relação, por exemplo, à nutricionista, né? Eu vou à nutricionista, ela vai me cortar tudo. Não é isso, né? Nossa função não é essa de mandar a pessoa simplesmente parar de comer tudo, né? Determinados alimentos. Eu acho que, pensa assim, por exemplo, como é que tá a tua alimentação hoje em dia, por aquilo que você sabe que é mais saudável ou não, e escolhe de repente uma coisa para você começar a mudar, sabe? Então, digamos, se eu avaliar a minha alimentação e eu percebi que, vamos supor, eu não ando comendo fruta, não como salada, eu tomo pouca água e eu ando comendo muito alimento industrializado, muita comida pronta, muito lanche pronto, né? Então, tem várias situações que seria importante eu mudar. Escolhe uma para você começar a mudar. Então, de repente, a partir de hoje eu vou tentar comer uma fruta por dia, tá? Então, todos os dias eu vou tentar incluir uma fruta em algum horário. Ótimo. De repente, daqui 15 dias, quando eu já me acostumei com essa rotina ali da fruta, eu vou tentar, de repente, tomar mais água. Então vou acrescentar mais água. Aí, quando eu já me acostumei com isso, eu vou tentar diminuir um pouco esses industrializados e aí entra aquilo que a gente conversou de organização, de planejamento, de pensar em outras alternativas para você, então, colocar alimentos mais naturais no lugar disso, sabe? Então, quando você vai mudando assim aos pouquinhos, é muito mais fácil de você conseguir manter em longo prazo. Às vezes as pessoas querem mudar tudo junto ao mesmo tempo e não conseguem. A pessoa não consegue manter, porque fica muito difícil, muita restrição, a pessoa se propõe, a pessoa adora doce, ela se propõe a nunca mais comer, não vai funcionar em longo prazo. Então é melhor algo que a pessoa vai fazendo aos poucos, mas que ela consiga manter, do que uma coisa que a pessoa faça perfeitinho por 2 meses, não aguenta e volta tudo, sabe? Então acho que assim, começa com pequenas coisinhas que já ajuda, tá? Não vai funcionar só se for um monte de coisa mudando junto. Pequenas coisinhas que você já vai mudar, já ajuda. Pequenas coisas, assim, não precisa se restringir de tudo. Não precisa... Vai aos pouquinhos. Porque restringir, muita restrição, não funciona em longo prazo. Isso eu já vejo, assim, a experiência de anos de atendendo, que não adianta. As pessoas que geralmente se propõem a tentar tirar tudo, cortar tudo, sabe? Fazer restrições grandes, não aguentam em longo prazo. Então é melhor fazer, assim, mudar coisas de pouquinho em pouquinho, né? Que se tu for pensar num período em longo prazo, você vai ter mudado muita coisa. Se tu mudar uma coisa por mês, por exemplo, no final de um ano, que passa rapidinho, você vai ter mudado 12 coisas na tua alimentação, vai ter mudado muita coisa. Mas foi um processo aos poucos, de você se acostumando. Aí você consegue manter. E realmente ali que tu citou da nutricionista, a gente mesmo tem essa percepção, né? Eu vou ir lá, ela vai me tirar tudo que eu gosto, tudo. Só que realmente não é, né? Agora conversando contigo, tendo essa percepção, não é bem assim que funciona. Só que a gente realmente acha, não, o que eu gostava mais, ela vai me tirar, ela vai... Só que, como tu disse, a gente tem que começar aos poucos, não pode tirar tudo porque o corpo não suporta, né? Até eu sou apaixonada por doce. Nossa senhora, assim, entre o doce e o salgado, o doce, sabe? Só que a gente percebe que isso faz mal, e ali que tu falou também, de tomar água. Eu, pelo fato de ter um problema de rim, eu aprendi a tomar água. Então, são tudo um processo, são coisas que a gente vai adequando, principalmente a Coca-Cola, né? A Coca-Cola é uma coisa que está afetando bastante
principalmente os jovens, a comida industrializada, né, miojo, essas coisas a gente acha que, não, é muito bom comer, mas sempre vai ter uma causa, uma responsabilidade. Sim. Eu quero te agradecer bastante por ter aberto seu espaço para conversar e te dizer obrigada por explicar e dar um entendimento para mim, né, e falar sobre como é ter uma alimentação e não simplesmente cortar tudo e agir de maneira errada, tá bom? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço.